Fala pra mim se essa bolsa Ana na versão luxo não ficou a coisa mais linda do mundo. Olha só a riqueza de detalhes que tem essa peça. Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam bem-vindos a essa aula. Aqui é a Fernanda Lohane do Lohane Atelier. Espero que você esteja muito bem. Essa é uma aula especial, um pequeno gesto de carinho para presentear vocês em comemoração ao Dia das Mães. Todos os materiais que eu utilizei na confecção dessa peça são da minha parceira Personal Art. Você pode fazer as suas compras através do site e pode utilizar o meu cupom de desconto Mimo da Fê. E antes de começar a aula, já aproveita para curtir esse vídeo e compartilha com as tuas amigas, teus amigos, que com certeza vão ficar felizes e satisfeitos com esse projeto. E por falar em projeto, a lista de materiais para a confecção dessa peça vai ficar lá nos arquivos do meu grupo Dicas e Passo a Passo de Lohane Atelier no Facebook. Então chega de conversa e bora para a aula! Eu vou começar preparando o bolso externo na parte frontal da nossa bolsa. E eu escolhi utilizar na parte externa dessa peça este material sintético que é a camurça dupla face. Ela possui esse lado que tem o toque mais delicado e nesse outro lado é um pouquinho mais grosso. E eu gosto de utilizar como lado direito esse lado aqui que é mais delicadinho. Eu vou preparar essa parte do bolso frontal com uma tela C. E eu vou utilizar então um corte da espuma torneada e um corte de TNT. Aqui eu vou utilizar um TNT de 40 gramas, um que é mais fininho, para não agregar tanta espessura assim para essa parte da peça. Para fazer esse sanduíche, eu sigo a seguinte ordem, ó. Lado avesso da camurça dupla face junto com a espuma torneada e a espuma torneada junto com o TNT. Ok? Eu fiz os cortes desses materiais em um tamanho maior do que o necessário para o bolso frontal, justamente porque eu vou fazer essas costuras em diagonal, esse matelassê. Se você optar por não fazer o matelassê, é só cortar os materiais para esse bolso frontal no tamanho necessário, no tamanho final. Juntei esses 3 cortes usando fita dupla face aqui entre eles, tá? Coloquei umas 3 tiras de fita dupla face entre cada um desses cortes e fiz essa marcação do matelassê aqui pelo lado direito da camurça dupla face. Para fazer a marcação, eu utilizei o giz branco temporário e eu posicionei a régua no ângulo de 45 graus, fiz essas linhas com a distância de 2,5 cm entre cada uma delas. Fiz em uma direção, depois eu faço na outra direção. Agora eu vou fazer as costuras em cima dessas marcações. Gosto de começar aqui em um desses pontos que tá atravessando pelo centro do recorte. Vou utilizar o ponto de tamanho 5, retrocesso no começo e no final. Faço a costura vindo nessa direção. Quando chegar aqui no finalzinho, eu giro nessa outra direção e venho fazendo a costura na linha paralela. Faço 2, 3 linhas em um sentido e depois eu vou passar para a costura no outro sentido. Faço uma linha, faço outra linha, faço a terceira linha paralela e depois mudo de sentido, ok? Então, eu faço 3 linhas em um sentido, depois faço mais outras 3 linhas em um sentido e vou fazendo assim até chegar nas pontinhas, nas extremidades. Tanto na parte de cima da agulha, como também na bobina, eu vou utilizar essa linha, que é uma linha nylon 60. A minha agulha é agulha 18. A minha máquina é uma máquina industrial, transporte simples. E para fazer essa costurinha de matelassê, eu gosto de usar o ponto no tamanho 5. Prontinho, já fiz aqui o matelassê em todo o recorte. Limpei a marcação que eu havia feito das linhas. Antes de você fazer as marcações das linhas, faz um teste com
o material que você vai fazer a marcação para não manchar o teu material. Passei somente um paninho seco, o giz branquinho temporário sai tranquilamente de cima desse material, que é a camurça dupla face, e eu já aproveitei para fazer a marcação do retângulo conforme as medidas necessárias para fazer esse bolso frontal externo. Eu utilizei essa caneta, que é uma caneta específica para materiais sintéticos, e eu vou fazer uma costura de segurança dessa marcação que foi feita do retângulo para dentro. Costurinha em meio pezinho de máquina. Feita a costurinha de segurança em toda a volta, agora eu vou levar lá para minha base de corte e vou fazer o recorte em cima dessa linha da marcação. Essa aqui é a tira para o acabamento do zíper. Estou utilizando também a camurça dupla face para esse corte. E aqui pelo lado avesso da camurça, eu fiz uma marcação no centro da largura de 4 centímetros. Fiz aqui um risco em toda essa extensão, utilizando essa canetinha para o sintético. Em seguida, eu passei essa cola de contato líquida. Passa somente a quantidade necessária, não precisa passar muita cola. E eu fiz a mesma coisa com esses dois cortes que são as ponteiras do zíper. Aqui no lado avesso, eu fiz a marcação central na largura que tem 4 centímetros, só que eu passei a cola de contato somente em um desses ladinhos de 2 centímetros, tá? Nesse outro lado de 2 centímetros, não precisa passar a cola de contato. Já deu o tempo necessário para a cola de contato secar, não está mais colando no meu dedo, tá vendo? Ela já está opaca, não está mais brilhando, então eu já posso dobrar essa pontinha em direção àquela marcação central. Em seguida, dou umas marteladinhas. Faço a mesma dobra e também martelo nesse outro recorte, que também é para a ponteira do zíper. E nessa tira do acabamento do zíper, eu vou dobrar em direção ao centro as duas extremidades. Desse jeitinho. Dobro bem bonitinho, em seguida martelo. Esse é o corte superior desse bolso frontal externo e eu também fiz a marcação com a distância de 2 centímetros a partir dessa extremidade do comprimento e passei a colinha de contato líquida. Vou aguardar o tempo de secagem, em seguida vou dobrar essa extremidade na direção da linha da marcação e vou martelar. Eu vou utilizar o zíper de metal nessa peça. Esse aqui é o corte de zíper para o bolso frontal externo. Ele precisa ter a medida exata, ok? Dos 33 centímetros e meio. Observa que eu já passei o cursor no zíper. E aqui estão as duas ponteiras do zíper com o virado que eu acabei de fazer. Eu vou posicionar essa extremidade da ponteira, que tá sem o virado, junto com a ponta do zíper. Vou posicionar o lado avesso da ponteira com o lado direito do zíper. O virado de acabamento que eu acabei de fazer tá aqui nessa posição. Eu vou agora passar uma costura em meio pezinho de máquina, costura de pesponto, justamente aqui em cima dessa dobra do virado. Ponto de tamanho 5, retrocesso no começo e no final. Quando chega aqui próximo da cremalheira do zíper, eu vou girar com o volante da máquina para eu não bater com tudo a agulha em cima do metal da cremalheira. Vou girando, então, com o volante, devagarinho, ó. Sinto que aqui a minha agulha vai pegar em cima da cremalheira do metal. Então, o que eu faço? Eu levanto o calcador e movimento um pouquinho mais para frente e baixo com o volante a agulha, ok? Para poder pular essa parte onde tá a cremalheira. Continuo com os pontos até o final e termino com um retrocesso. Vai ficar desse jeitinho, sem pegar o ponto em cima da cremalheira de metal desse zíper, ok? Se você estiver trabalhando com o zíper comum, pode fazer a costura aqui tranquilamente. Vou posicionar a outra ponteira aqui na outra ponta do zíper e fazer a costura do mesmo jeitinho. Decidi passar mais uma costurinha com a distância de meio pezinho de máquina a partir dessa primeira costura. Olha só, ficou desse jeitinho. Agora, o que eu vou fazer é levantar essa ponteira, separando ela do zíper, e vou recortar esse excedente de zíper que tá aqui. Selo a ponta do zíper e as pontas da linha com o fogo do isqueiro. Do mesmo jeitinho nas duas pontas do zíper. Agora eu preciso pegar essa parte superior do bolso externo frontal, que já está com o virado aqui em uma das extremidades. Vou passar um fiozinho de cola aqui em cima
desse virado que está no lado avesso desse recorte e também vou passar um fiozinho de cola aqui em cima, bem na beiradinha do tecido do zíper e nas beiradinhas também da ponteira do zíper. Observa que esse lado arredondado do cursor do zíper, ele precisa estar apontado para a minha esquerda, ok? Então, o zíper está fechando para a esquerda e abrindo para a direita. E eu vou posicionar esse recorte na parte superior do zíper. Olhando bem de pertinho o zíper, a gente consegue observar que ele tem marcações aqui no tecidinho. Para poder posicionar aquela extremidade que tem o virado naquele recorte, eu vou utilizar como guia essa primeira linha de marcação que está aqui próxima à cremalheira do zíper. A distância dessa extremidade do tecido até essa primeira linha que está próxima à cremalheira é de aproximadamente 0,75 centímetros. Vou então passar agora a colinha de contato nesses materiais, aguardar o tempo de secagem, em seguida eu posiciono bonitinho, bato com o martelo e retorno para a gente dar continuidade. Tá vendo que essa extremidade do tecidinho, ela não tá chegando até a extremidade de onde foi feito o virado, ela termina um pouquinho antes, ok? É desse jeito que precisa ficar, procura posicionar bem retinho, se for necessário tira, coloca de novo, até ficar certinho esse posicionamento. Agora eu vou passar uma costura de pesponto, uma costura em meio pezinho de máquina, a partir dessa extremidade onde está a dobra, ponto de número 5, retrocesso no começo e no final. Olha lá, vai ficar desse jeito. Agora eu vou virar essa parte para o lado avesso. Vou pegar o recorte do corte de forro que tem a altura maior. Eu vou utilizar essa camurcinha na cor preta. Vou juntar o lado direito desse corte de forro com o lado avesso do zíper. Justamente aqui, rente a essa extremidade onde foi feito o virado no corte superior do bolso frontal. Olha só, a largura desses cortes são idênticas, ok? Observa que começa e termina juntinhos. E eu vou manter a extremidade do forro nivelada justamente aqui com a extremidade daquela dobra, daquele virado que foi feito. Aqui, para ajudar no posicionamento, a gente pode utilizar também a cola de contato ou uma fita dupla face. Eu vou utilizar a fita crepe. Com bastante cuidado, eu vou virar aqui para o lado direito e vou passar agora uma costura em meio pezinho de máquina em relação a essa primeira costura de pesponta que foi feita aqui nessa parte superior. Vou continuar utilizando o ponto de tamanho 5, retrocesso no começo e no final e procurar fazer a costura bem bonita. Então, nessa etapa, eu tenho a parte superior desse bolso frontal, lado direito tá aqui para cima, o zíper com o lado direito para cima, lembrando que essa parte arredondada do cursor do zíper está virada para a esquerda, e aqui está o corte maior do forro desse bolso frontal, sendo que o lado direito dele também está para cima. Eu vou segurar aqui pelas ponteiras do zíper, vou levantar essa parte da peça, que o forro maior fique lá para cima e aqui para baixo fique somente essa extremidade do zíper. Vou virar agora para o lado avesso, desse jeitinho. Do meu lado esquerdo, eu tenho o corte de forro maior com o lado direito para cima, e aqui está o lado avesso do zíper, perfeito? Então, mantendo nesta posição, eu vou pegar o corte menor de forro e vou juntar o lado direito com o lado avesso do meu zíper, mantendo essa extremidade da largura rente à extremidade do zíper que ainda não possui nenhum material junto. Vou nivelar essas extremidades bem bonitinhas, posso segurar com os clips para não sair do lugar. Agora eu vou voltar aqui para o lado direito do zíper para poder fazer uma costurinha de segurança aqui nessa extremidade que a gente acabou de prender com os clips. Eu prefiro fazer a costura aqui por cima do zíper, mas se você quiser,
pode fazer também aqui por cima do forro. Vou fazer então a costurinha em meio pezinho de máquina e vou utilizar o ponto de tamanho 2,5. Tá aqui a costurinha que eu acabei de fazer em meio pezinho de máquina. Aqui está o lado direito do zíper, o lado direito do recorte da parte superior do bolso frontal. Esse aqui é o recorte maior para o forro e aqui por baixo está o recorte menor do forro. Precisam estar juntinhos lado direito com lado direito desses dois recortes de forro e o lado avesso do recorte maior com o lado avesso desse recorte da parte superior do nosso bolso frontal. Então, mantendo nessa posição, eu vou reservar por enquanto para a gente poder preparar a próxima etapa. Essa aqui é aquela parte principal desse bolso externo frontal e aqui está aquele acabamento para o nosso zíper que eu já fiz as marcações, passei a cola de contato e fiz as dobras em direção ao centro. O que eu vou fazer agora é pegar a colinha de contato e vou passar um fiozinho de cola aqui nessa extremidade que vai ser a parte superior e também vou passar um fiozinho de cola próximo à extremidade desse acabamento aqui pelo lado avesso. Vou manter essa parte onde eu passei a cola no acabamento para cima. Vou pegar esse recorte principal do bolso, vou juntar o lado direito desse recorte principal com o avesso do acabamento, de forma que essa extremidade onde eu passei a cola de contato vai ficar nivelada aqui com o centro da largura do acabamento, onde está o encontro dessas dobras que foram feitas, tá? Que é a medida de 1 centímetro. E aqui pelo lado direito vai ficar dessa forma. Vou dar uma marteladinha de leve aqui por cima. Em seguida, eu vou fazer uma costura de pesponto, meio pezinho de máquina, em relação à extremidade do acabamento. E depois eu passo mais outra costurinha com meio pezinho de máquina em relação à primeira costura. Ficou desse jeitinho. E eu já aproveitei para passar a cola de contato líquida aqui nesse lado avesso dessa outra extremidade do acabamento. E também aproveitei para passar a colinha de contato aqui nessa extremidade do zíper pelo lado direito. E eu vou unir esse lado avesso do acabamento com o lado direito do zíper. Lembra que o zíper possui aquela marcação e eu vou respeitar a marcação do mesmo jeito que eu fiz para poder unir essa parte superior do bolso com a extremidade do zíper. Vê se tá tudo bonitinho, bem ajeitadinho. Em seguida, vou martelar. Agora, eu vou passar uma costura de pesponto, meio pezinho de máquina, aqui próxima dessa extremidade onde está o acabamento com virado. Em seguida, volto e passo mais uma costura em meio pezinho de máquina em relação à primeira costura de pesponto. Agora, eu vou segurar somente esse recorte da parte superior desse bolso frontal e vou levar esses recortes do forro todos lá para baixo em direção ao recorte principal do nosso bolso externo da parte frontal da peça. Eu vou passar uma costurinha de segurança em meio pezinho de máquina aqui na base inferior para prender esses recortes do forro com essa parte principal do bolso. E agora eu vou preparar o suporte de alça para poder fixar ele aqui nessa parte da frente da peça. Vou utilizar o recorte da alça especial para o suporte de alça e vou utilizar um quadro. Vou passar a ponta da alça dentro do quadro e vou dobrar essa pontinha da alça em direção ao centro. Vou colocar os clips para poder prender essas pontinhas por enquanto. Vou tirar um clips por vez para poder dar um pinguinho aqui dentro dessa cola artesanato número 3. Juntar a pontinha e prender com clips. Vou fazer a mesma coisa aqui nesse outro ladinho. Tem que esperar um pouquinho para dar o tempo de secagem dessa colinha nesse material. Enquanto isso, a gente já aproveita para ir preparando os outros suportes de alça. Após a secagem, eu vou tirar novamente um dos clips. Vou passar um pinguinho de cola aqui próximo de onde está a pontinha. E vou agora dobrar essa outra ponta também em direção ao centro. A mesma coisa aqui
em relação à outra pontinha. E a gente precisa repetir esse processo, então, 2 vezes para a parte da frente e 2 vezes para a parte das costas. Outra coisa importante, conforme você fizer os cortes, lembra de dar uma selada nas pontas dessa alça especial para não ter risco de desfiar. Eu fiz a marcação central aqui nessa parte superior da peça, apoiei a minha régua na linha de 4 centímetros e tracei essa linha, utilizando o giz temporário para marcação. Dessa marcação central para um lado, eu puxei uma marcação com a distância de 6,5 centímetros e a mesma coisa foi feita para o outro lado. Eu vou posicionar o suporte da alça justamente desse jeitinho, com a distância de 6,5 centímetros a partir da marcação central e com a distância de 4 centímetros a partir dessa extremidade superior, tanto de um lado quanto aqui nesse outro lado. Vou fazer uma costura dentro desse material da alça, formando um retângulo, utilizando o ponto de número 5. Aqui a gente pode também fechar o retângulo, formando um X, ou então podemos aplicar rebites. Prontinho, já prendi os suportes de alça com aquela costurinha e aproveitei para aplicar os rebites, lembrando a você que essa etapa dos rebites é opcional e eu sugiro que mesmo que você aplique os rebites, não deixe de fazer a costurinha em volta, para ter mais segurança nessa parte da peça. Tô aqui com uma das tiras de alça para peça e eu fiz uma marcação com a distância de 3 centímetros da ponta em direção para dentro, nas duas pontas. Olha só, esse aqui vai ser o lado avesso, ok? E o que eu vou fazer agora é encaixar essa ponta aqui no quadro do suporte de alça, até essa parte da ferragem do quadro e encostar naquela marcação que eu fiz. Eu vou dobrar, encostando a pontinha no lado avesso da alça e vou segurar com os clips. Vou pegar a outra pontinha dessa alça, tomando cuidado para ela não ficar torta, e vou também posicionar, e eu vou dar um pinguinho dessa cola número 3 artesanato nas pontinhas aqui pelo lado avesso, para poder me auxiliar nesse posicionamento. Aqui vai ser o lado avesso da alça, onde tá essa extremidade com a pontinha da alça. E aqui pelo lado direito, eu posicionei a linha de 2,5 centímetros da minha régua nessa dobra da alça, ó, aqui bem pertinho da ferragem do quadro, e tracei uma linha. Então, agora eu vou levar para a máquina e vou fazer aqui uma costura retangular, com meio pezinho de máquina em relação às extremidades e também em relação a essa marcação que foi feita do limite da costura. O ponto vai ser de tamanho 5, posso fazer a costura do mesmo jeitinho que eu fiz aqui nessa aplicação da etiqueta e para prender os suportes de alça. Foi uma costura que eu passei 2 vezes, tá? Então, eu passo a primeira vez a costura e na segunda vez que eu passo a costura, eu vou com todo cuidado para os pontos baterem nos mesmos locais onde já foram feitos os primeiros pontos, tá bom? Para não ficar com aquela costura toda picotada. Passei a costurinha para prender as pontas da alça e já aproveitei para colocar os rebites aqui na alça, seguindo o mesmo posicionamento que eu havia feito nos suportes da alça. Eu tô usando a distância de 1 centímetro a partir da extremidade da lateral da alça para dentro, para poder posicionar esses rebites. Fiz o furo para posicionar o rebite e encaixei essa parte mais comprida do rebite. Esse acabamentozinho, ele tem a mesma largura que a alça. Vou posicionar ele aqui no local onde eu desejo e vou dar uma apertadinha para fazer a marcação do rebite. Olha lá, aqui no lado avesso, fez a marcação onde eu preciso fazer os furos para entrar o rebite. Então, eu vou fazer esse furo com o meu vazador e já retorno. E vou posicionar o lado avesso da camurça dupla face junto com essa ponta, com esse lado avesso da alça. Posiciono aqui nos rebites. Vou olhar aqui pelo lado direito e ver se por acaso está sobrando alguma quantidade desse material do acabamento. E olha lá, tá vendo? Aqui tá sobrando um pouquinho, então o que eu vou fazer é retirar e refilar esse pedacinho que está sobrando. Já posso colocar agora o acabamento do rebite e levar lá pro balancim para poder fechar de fato o rebite aqui nessa ponta da alça. O que eu vou fazer agora é pegar essa minha cola número 3 artesanato
Já vou colocar meus clipes aqui pertinho e vou dar uns pinguinhos, mas é uns pinguinhos mesmo, viu? Bem de leve. Só uma sujeirinha da cola aqui para poder juntar essa pontinha do acabamento que está solta com o material da alça, ó. E aí eu coloco os clipes aqui para poder segurar, deixo secar e daqui a pouco eu retorno. Então vai ficar com esse acabamento assim bem bonitinho e por enquanto vou reservar essa parte da frente. E agora eu vou preparar o lado das costas da parte externa da nossa peça. Esse aqui é o corte da camurça dupla face, que é o material principal. E esse aqui é um dos cortes do forro para o bolso embutido com zíper. O ideal aqui seria utilizar o mesmo material que eu estou utilizando no restante do forro, que é a camurcinha. Mas como eu não tenho a quantidade suficiente, eu vou utilizar um tecidinho de tricoline na cor preta. E para poder posicionar esse corte do forro, eu fiz a marcação central aqui na parte superior da camurça dupla face, posicionei a minha régua com a distância de 5 centímetros e tracei uma linha. Fiz também a marcação central nesse tecido do forro, posicionei a extremidade superior do tecido de forro rente àquela linha que tem a distância de 5 centímetros, juntando lado direito do tecido de forro com o lado direito da camurça dupla face. Aqui pelo lado avesso do tecido de forro, eu fiz uma linha com a distância de 5 centímetros a partir da extremidade do tecido. Em seguida, eu fiz uma outra linha com a distância de 1,25 centímetros a partir dessa primeira linha. Das laterais para dentro, eu tracei essa linha com a distância de 7 centímetros. Esse retângulo onde nós vamos passar a costura para poder fazer o bolso embutido, vai ter 20 centímetros de largura e 1,25 centímetros de altura. Agora eu vou vir aqui para minha máquina, vou passar a costurinha seguindo esse contorno do retângulo. Eu vou utilizar o ponto no tamanho 3. Fiz a costura, olha lá, ficou desse jeitinho. E já fiz esses riscos aqui na parte interna desse retângulo que foi costurado, mostrando onde é que eu preciso fazer a abertura. Traço aqui um risco mais ou menos no centro da altura desse retângulo, ok? E aqui nas laterais eu preciso fazer essa abertura com essa setinha em diagonal. Esse corte aqui no centro, ele não pode ultrapassar a ponta dessas setinhas. Vou fazer esse recorte e já retorno. Fiz o corte para a abertura e já retirei os pedacinhos de fita crepe que estavam me auxiliando aqui no posicionamento do tecido de forro. Agora eu vou levar esse forro lá para o lado avesso da camurça dupla face, aqui pela abertura que eu acabei de fazer. E vou ajeitando esse corte do forro. Aqui pelo lado avesso da camurça, o que a gente pode fazer para facilitar no posicionamento desses materiais é passar um fiozinho de cola, tá vendo aqui nesse excedente de material, além da costura, onde foi feita a abertura, para eu poder fazer a dobra e assentar os materiais. Então, ó, vou passar um fiozinho de cola um pouquinho aqui em cima da linha da costura também. E aqui nessa outra parte da abertura, a gente também pode passar esse fiozinho de cola para facilitar. Então, eu passo um fiozinho de cola naquela parte onde foi feita a abertura, para dentro da costura do retângulo. E em seguida, passo um fiozinho de cola bem do ladinho da costurinha do retângulo. Aqui no cantinho onde foi feito aquele corte na diagonal, também posso dar um pinguinho de cola. Vou fazer a mesma coisa aqui nesse outro cantinho. Vou aguardar a secagem e daqui a pouco eu retorno. Já secou a cola e eu posso fazer o virado aqui nessa extremidade, olha só. Tá vendo aqui onde é a linha da costura? É ela que vai ser a minha dobra desse material. Dobro, em seguida dou aquela martelada para fixar bem. Faço isso em cima, embaixo e também aqui com essas laterais, ó. E para poder manter bem esticado, bem posicionado esse tecido do forro, eu vou dar uma leve esticadinha nele e vou prender as laterais com clips. E essas extremidades que estão distantes das laterais, eu posso colocar a fita crepe. Tô aqui com o corte de zíper para esse bolso embutido. Já passei o cursor nele e eu vou passar um fiozinho de cola aqui, ó, bem nessa extremidade do tecidinho do zíper, tá? Passo um fiozinho de cola, tanto de uma extremidade
como também aqui nessa outra extremidade. Tô passando a cola pelo lado direito do zíper. Vou passar, então, um fiozinho de cola aqui bem próximo dessa abertura do bolso embutido, por cima desse tecidinho de forro. E, ó, é somente mesmo um fiozinho de cola, não precisa passar muita quantidade. Vou aguardar a secagem e já retorno pra gente poder posicionar. Eu preciso posicionar esse zíper, mantendo o lado direito do zíper, aqui onde está o cursor, aqui nessa direção da abertura, e esse lado arredondado do cursor, que é a direção para onde está fechando o zíper, eu vou manter para minha direita. Vou posicionar de leve, sem grudar muito ainda essas superfícies com a cola. Vai ter um excedente de zíper tanto de um lado, quanto aqui do outro também, ok? Então, vou dar uma apertadinha só de leve para eu poder virar pro lado direito esses materiais. Pelo lado direito, eu consigo agora posicionar bem centralizado esse zíper. Agora eu vou trazer para a máquina e vou fazer a costura em volta. Vou começar mais ou menos aqui, ó, no centro dessa parte inferior. Vou fazer o contorno bem bonitinho, seguindo meio pezinho de máquina, tomando cuidado na hora que for passar aqui por cima da cremalheira, ok? Giro com o volante para não ter perigo de pegar a agulha em cima dessa parte de metal. Eu não vou dar retrocesso nem no início e nem no final. Eu vou ultrapassar uns 2 pontinhos, as linhas lá pro lado de trás, lá pro avesso, dou 3 nozinhos, corto o excesso e selo com o fogo do isqueiro. Prontinho, olha lá, a costura já foi feita aqui em toda a volta, bem bonitinha, seguindo a margem de meio pezinho de máquina. Repara que o lado arredondado do cursor precisa ficar apontado para a esquerda da peça. Já posso tirar esses clips e esses pedacinhos de fita crepe. E eu vou pegar o outro corte pro forro desse bolso embutido e vou juntar o lado direito dele com o lado direito do corte que já está aqui junto com a parte externa da peça. Vou nivelar as extremidades. Posso aqui segurar com clips ou com alfinetes para poder passar uma costura nas extremidades superiores dos tecidos e também aqui nessas extremidades inferiores do tecido. Vou utilizar um pé de máquina, meio centímetro, e o ponto de tamanho 2,5. E agora, a partir dessa marcação central superior aqui no corte da parte externa, vou fazer o posicionamento dos suportes de alça e em seguida vou aplicar as alças do mesmo jeitinho que nós fizemos lá na parte da frente. Já está aqui fixada a alça nessa parte das costas e eu já juntei aqui no lado avesso o corte de espuma para essa parte. Espalhei alguns clips para poder me auxiliar. Esse corte de espuma precisa ficar nivelado aqui com a base inferior. Vai ficar sobrando aqui material em cima, sem o corte de espuma. Vou passar agora uma costura de segurança nas laterais, na base inferior, para prender esse corte de espuma com o restante dos materiais. Essa costura vai ser feita em meio pezinho de máquina e o ponto de tamanho 5. E aproveitei para refilar qualquer tipo de excedente de material que estava aqui além do corte principal, dessa camurça dupla face. E eu vou fazer a marcação para poder arredondar os 2 cantinhos inferiores da peça, utilizando o cone de linha. Esse aqui é um cone simples da linha de nylon 60 e eu vou utilizar ele como um molde para poder arredondar esses cantinhos inferiores da bolsa. Apoio aqui bem bonitinho e faço a marcação com a caneta própria para marcação. Faço isso nesses 2 cantinhos das costas e depois a gente repete o processo lá nos cantinhos da parte da frente. Vou reservar, então, por enquanto, essa parte das costas. Eu vou adicionar o vivo nessa peça e essa é uma etapa opcional. Se você não quiser, pode pular essa parte. E eu resolvi preparar o vivo utilizando o mesmo material da parte externa, que no meu caso é a camurça dupla face. E aqui dentro, como recheio, eu vou utilizar esse espaguete para preparo de vivo. Ok? O que eu fiz foi passar a cola de contato líquida aqui pelo lado avesso, aguardar o tempo de secagem dela, manter mais ou menos centralizado esse espaguete e dobrar as pontinhas da largura da tira do vivo. Depois disso, eu gosto de dar uma marteladinha aqui nessas extremidades e utilizar essa ferramenta, que é a dobradeira, para deixar aqui bem delimitada a extremidade do espaguete.
Você pode também utilizar um vivo pronto nessa etapa. Aqui tá uma das pontas do vivo. Eu fiz uma marcação com a distância de 5 centímetros a partir dessa pontinha. Eu vou abrir esse material sintético para a gente poder cortar fora esse espaguete justamente aqui nessa altura da marcação. Vou fechar novamente essa tira do vivo, vou utilizar esse pezinho estreito de zíper para fazer essa primeira costura, essa aplicação e posicionamento do vivo junto com a parte externa da peça. Ponto número 5, vou procurar passar uma costura aqui bem próxima da extremidade, lembrando que essa parte chata, mais fininha, vai ficar rente à extremidade da peça. A pontinha do vivo que eu preparei tá aqui rente à extremidade superior da peça e a gente vai começar agora a aplicação, ó. Estou chegando aqui próximo do cantinho arredondado e eu preciso posicionar, então, essa extremidade do vivo rente à marcação do cantinho arredondado. Olha só, eu vou posicionando aos poucos, levanto um pouquinho o calcador para poder girar a peça e fazer alguns pontinhos, tá? Vou fazendo assim bem devagarinho para seguir esse contorno do cantinho arredondado, bem bonitinho. E eu vou, então, agora já cortar o excedente do vivo bem rente à extremidade da peça. Vou pegar a minha régua e vou fazer uma marcação em cima do vivo com a distância de 5 centímetros a partir da extremidade. E eu vou abrir, separar aqui as pontinhas do vivo para poder recortar o recheio naquela marcação de 5 centímetros. Do mesmo jeito que eu tinha feito lá no início, fecho novamente agora todo mundo bonitinho para continuar até o final a aplicação desse vivo. E agora eu vou refilar, vou recortar aqui em cima daquela marcação do cantinho arredondado, nesses dois cantinhos inferiores. E para poder dar o acabamento nessas pontinhas do vivo, eu fiz uma marcação com a distância de 2,5 centímetros a partir dessa extremidade superior da peça. Eu vou desfazer essa costurinha de segurança até chegar lá na marcação. Trouxe essa marcação um pouquinho mais para cá, para ficar bem próxima de onde está o espaguete do vivo. E eu vou fazer esse movimento formando uma curvinha aqui próxima dessa marcação. Essa marcaçãozinha que eu fiz, ela precisa ficar agora encostada com essa extremidade da lateral da nossa peça. E eu vou passar uma costurinha de segurança aqui para poder prender essa pontinha nessa posição. Vou fazer esse acabamento também aqui na outra pontinha. E depois eu vou repetir a aplicação do vivo lá naquela parte externa da frente da nossa peça, que já está reservada. Esse aqui é o corte central do fole, o corte menor. E eu já fiz marcações aqui pelo lado direito com a distância de 3,5 centímetros a partir da extremidade de cima e das laterais, e de baixo e das laterais também, que é onde eu vou encaixar essas coisinhas lindas aqui, que são os pezinhos, as bailarinas para minha bolsa. E aqui pelo lado avesso, eu fiz as marcações centrais nesses dois comprimentos, passei colinha de contato líquida aqui na parte central e também passei a cola de contato líquida aqui nesse corte, que é o EVA, que vai funcionar como reforço, como estruturador para esse corte do fundo. Repara só que o corte do EVA é menor do que o corte da camurça, ok? É desse jeito mesmo. Vou posicionar centralizado esse corte de EVA aqui no lado avesso do corte central do fole. Vou dar uma martelada para aderir bem e utilizando o vazador aqui nesse pininho mais estreitinho, eu vou fazer os furos para poder encaixar as bailarinas aqui nessa parte inferior. Agora eu já posso encaixar essas perninhas da bailarina aqui nesses furinhos. E aqui no lado avesso, junto com o EVA, a gente precisa abrir essas perninhas da bailarina. Agora eu vou pegar um dos cortes do fole para lateral, vou juntar o lado direito dele com o lado direito desse corte inferior, da parte central, e vou passar a costura em um pezinho de máquina, meio centímetro a margem. O ponto pode ser no tamanho 3,5. Feita a costura, eu vou tombar esse excedente de material
cada um para um lado, olha só, abrindo a costura. Vou virar aqui pro lado direito e vou fazer uma costura rebatida com meio pezinho de máquina, tanto em um lado como também no outro. Uma costurinha com meio pezinho de máquina e o ponto de tamanho 5. Ficou assim. E agora eu vou pegar esse outro corte para a lateral do fole e vou juntar com essa outra extremidade do corte menor. Lembrando de juntar direito com direito, passar a costura em um pezinho de máquina, costura de união, em seguida abrir o excedente da margem de costura e rebater. Igualzinho eu fiz aqui nessa outra extremidade. E antes de unir as partes externas da peça, eu fiz uma marcação nas extremidades superiores com a distância de 2 centímetros. Tracei aqui uma linha com a canetinha de marcação para sintético pelo lado avesso. Passei uma camada espalhada e fininha de cola de contato líquida, deixando aqui aproximadamente 2 centímetros nas extremidades próximas das laterais, sem a cola de contato, ok? Aguardei o tempo de secagem de aproximadamente 5 minutos e vou fazer uma dobra juntando essa extremidade superior naquela linha de marcação. Faço essa dobra, em seguida vou martelar para poder fixar bem, e esse virado precisa ser feito nas partes superiores da frente, das costas e nas duas extremidades superiores do fole também. As marcações centrais já foram feitas aqui nessa parte central do fundo do fole, e eu já aproveitei também para fazer a marcação central aqui nessa base inferior da parte da frente da peça. Agora eu preciso juntar lado direito com lado direito dessas duas partes, unindo essas marcações centrais, e vou espalhar os clips em toda a volta. A camurça dupla face é um material que tem uma leve elasticidade e eu não estruturei ela com TNT ou outro tipo de material sem elasticidade. Então, a tendência, se você puxar muito esse material, é que ele ceda, ele vai esticar. Então, toma cuidado para acomodar os materiais sem puxar. Quando chegar aqui nessa extremidade superior, os cortes precisam terminar juntinhos. Prontinho, já espalhei os clips, tá tudo bonitinho, bem acomodado. Agora eu preciso fazer a costura definitiva para fechar essas partes externas. E eu gosto de utilizar esse pezinho calcador de vivo. Esse é o pé de 1/4 de polegada. Ele tem a canaleta, que é essa abertura onde vai passar o espaguete do vivo em ambos os lados. Essa lombada do vivo, onde está o espaguete, vai passar aqui pela canaleta do lado esquerdo desse pezinho, ok? A agulha vai bater aqui no centro e essa extremidade direita do calcador vai ficar rente à extremidade do trabalho. Utilizando esse pezinho de máquina dessa forma, a margem de costura vai ser de 0,75 centímetros. Eu vou usar o ponto de tamanho 3,5. Cada um tem o seu jeitinho, tem sua preferência nessa etapa da costura. Eu prefiro fazer aqui por cima do corpo da peça, onde está a frente, e depois fazer por cima das costas, ao invés de manter essa parte, que é o fole da peça, para cima. Aqui eu posso começar a costura pelo ponto central e vir aqui em direção à extremidade e depois retomar a costura lá na extremidade e vir em direção ao ponto central. Terminei a costura juntando a parte da frente com o fole e trouxe para o lado direito para ver como que ficou essa costura. Se por acaso tiver alguma parte que esteja muito afastada da costura, nós podemos voltar para o lado avesso e passar a costura um pouco mais próxima até ficar com acabamento bonito. Vou voltar para o lado avesso, vou pegar a parte das costas, que também já está com o virado aqui na parte superior, e já fiz a marcação na parte inferior, unir marcação central com marcação central. Vou espalhar os clips em toda a volta e vou fazer a costura definitiva do mesmo jeitinho que eu fiz lá na parte da frente. Terminei de fechar a parte externa, já desvirei aqui pro lado direito e olha lá que coisa mais linda do mundo que ela já está ficando. Eu vou cortar essas pontinhas do vivo que ficaram aqui excedendo, e aqui nesses cantinhos que eu havia deixado sem o virado, eu passei a cola de contato líquida, respeitando a linha da marcação, esperei secar e eu vou
abrir esse excedente de material da margem de costura, cada um para um lado. Em seguida, vou fazer o virado. Faço isso nos 4 cantinhos. Dessa forma, a parte externa da nossa bolsa tá aqui maravilhosamente pronta. Vamos reservar ela para a gente poder preparar o forro. Tô aqui com o corte pro bolsinho do forro. Tô utilizando a camurcinha e eu vou dobrar ao meio aqui nessa extremidade, que é o comprimento maior desse recorte. Junta frente com frente e vou passar a costura em um pezinho de máquina, meio centímetro de margem. O ponto precisa ser mais estreito, ponto de tamanho 2,5 aproximadamente. E a gente precisa manter uma abertura em uma das extremidades. Essa abertura pode ser pequena, de aproximadamente uns 6 centímetros. Mantive a abertura aqui nessa extremidade, que é a largura do bolsinho. E agora eu vou desvirar para o lado direito esse bolsinho. Dá uma boa ajeitada nesses cantinhos para ficarem assim bem bonitos. Arruma bem bonitinho aqui essa parte onde tá a abertura. Eu seguro com os clipes para não sair do lugar. Eu vou passar uma costura de pesponto nessa extremidade onde é a dobra desse corte do forro. Vou fazer essa costura em meio pezinho de máquina e o ponto pode ser de tamanho 4. Eu vou dobrar ao meio essa extremidade onde eu acabei de passar a costurinha de pesponto para poder marcar o centro. E essa marcação eu vou fazer utilizando um alfinete. Peguei um dos cortes do corpo do forro, que vão ser utilizados para frente e costas. Arredondei os 2 cantinhos da parte inferior, utilizando também como molde aquele cone da linha nylon 60. Aqui pelo lado direito desse corte de forro, eu coloquei a minha régua na linha de 8 centímetros aqui nessa parte superior. E em seguida, eu posicionei o bolsinho com essa extremidade que tá com o pesponto e com a marcação central encostada na régua e seguindo a marcação central que foi feita nessa extremidade. Espalhei alguns alfinetes e agora eu vou fazer uma costura de meio pezinho de máquina nessas 2 laterais e também na base inferior do bolsinho. O ponto pode ser no tamanho 4. Eu gosto de dar uns bons retrocessos nessas 2 extremidades superiores do bolsinho para deixar bem reforçada essa aplicação. E agora eu já vou juntar o fole do forro com essa parte. Esse aqui é o fole do forro. Eu juntei um corte da camurcinha com um corte do TNT de 150 gramas, avesso da camurcinha com o TNT e passei uma costurinha de segurança em toda a extensão dele, nas 2 extremidades. Vou juntar lado direito do fole com lado direito desse corte do forro que já tá com o bolso aplicado. Vou começar a aplicação aqui em cima, fazendo a costura em toda a volta, até chegar aqui nessa outra extremidade. Para essa etapa, eu prefiro fazer a costura aqui por cima do TNT do fole, ao invés de fazer a costura pelo avesso desse recorte do corpo. Vou utilizar o ponto de tamanho 3, vou fazer essa costura e já retorno para o próximo passo. Já fiz a costura em toda a volta e olha só, aqui nessa extremidade vai ficar sobrando aproximadamente uns 6 centímetros. Vou manter aqui a régua esquadrada nessa extremidade para poder fazer um traçado nesta outra extremidade e recortar o excedente. E agora eu já posso pegar esse outro recorte do forro para frente e costas, que já está também com os cantinhos arredondados, ok? E eu vou juntar direito dele com direito do fole, nivelando essa extremidade superior, que é a extremidade reta, sem os cantinhos arredondados, junto com a extremidade superior do fole. Vou colocar um clips aqui nessa pontinha e a mesma coisa eu vou fazer aqui com a outra extremidade superior do forro e a outra extremidade do fole. O TNT do fole vai ficar para cima para eu poder agora passar uma costura em toda a volta. Prontinho. E eu aproveitei para fazer a marcação central aqui nessa parte do forro que eu ainda não tinha feito e também nas 2 extremidades do fole do forro. Ok? Vamos reservar por enquanto para a gente poder preparar o canal do zíper.
E para fazer o canal de zíper, eu vou utilizar a camurça dupla face na parte externa e a camurcinha para o forro. Serão 2 cortes de cada material. Tá aqui o zíper de metal que eu vou utilizar para essa etapa e eu já passei o cursor, o lado arredondado do cursor tá para cima e eu mantive ele aqui bem próximo da extremidade onde eu comecei a passar o cursor. Peguei um dos cortes da camurça e fiz essas marcações com a distância de 2 centímetros a partir dessas extremidades das pontas. Vou abrir essa extremidade oposta àquela que tá com o cursor encaixado. Eu vou pegar esse lado direito do zíper que tá destacado e vou movimentar desse jeito. Vai formar essa curva com a cremalheira do zíper e aqui no tecido vai formar uma preguinha. Eu vou manter essa preguinha deitada em direção à cremalheira, lá para cima. E vou segurar essa preguinha no tecido com a ponta do alfinete. Esse aqui vai ser o lado avesso do zíper e pelo lado direito vai ficar assim, ó. Eu vou apoiar então o lado direito do zíper com o lado direito da camurça. Essa extremidade do tecido do zíper vai ficar rente à extremidade da camurça, essa curvinha que foi feita no zíper. Eu vou apoiar rente à marcação que foi feita aqui no lado direito da camurça. Posso prender aqui com clips e vou passar uma costurinha de segurança. Tomo cuidado onde eu vou iniciar a costura por conta da cremalheira de metal desse zíper. Vou fazer essa costurinha de segurança em meio pezinho de máquina. Quando chegar aqui nessa outra marcação, eu paro a costura e volto com retrocesso. E eu vou usar o ponto de tamanho 3. Então, vai ficar desse jeitinho. E eu já aproveitei para fazer a dobrinha aqui nessa outra extremidade do zíper. E eu vou destacar esse zíper, tá? Vou separar ele todinho, tirar o cursor. Peguei o outro corte da camurça para esse canal de zíper. Fiz as marcações com a distância de 2 centímetros nas duas extremidades, aqui pelo lado direito da camurça. E a gente precisa tomar o cuidado para fazer essas marcações de forma que esses 2 canais de zíper se encaixem. Então, se eu fiz a marcação e aplicação do zíper no lado direito desse primeiro corte, no segundo corte eu vou fazer a marcação e vou fazer a aplicação do zíper no lado esquerdo. Vou pegar o outro lado de zíper, que já está aqui com acabamento posicionado na pontinha, e vou juntar o lado direito dele com o lado direito desse outro recorte da camurça. Vou passar a costurinha de segurança até chegar nessa outra marcação e volto com retrocesso. Agora eu vou separar uma dessas partes. Vou pegar um dos cortes de forro para este canal de zíper, vou juntar o lado direito desse corte de forro com o lado direito da camurça. Essa pontinha aqui do zíper que está solta, eu preciso levar ela lá para outra direção. Vou segurar com clips para não ter perigo. Eu vou passar uma costura na lateral, nessa extremidade onde já recebeu a costura de segurança do zíper e nessa outra lateral. Essa extremidade que está oposta aonde está preso o zíper, ela vai ficar aberta. Vou fazer essa costura aqui pelo lado avesso da camurça. Posso utilizar o ponto de tamanho 3,5. Depois eu faço o mesmo processo com esse outro corte de camurça e com esse outro corte da parte principal do canal do zíper. Eu passei costura com margem de meio centímetro nas duas laterais e aqui no comprimento próximo ao zíper, eu encostei o pezinho da minha máquina bem rente à cremalheira. Essa margem de costura aqui vai ficar com aproximadamente 0,75 centímetros. Vou recortar esses cantinhos antes de desvirar o canalzinho do zíper. E agora eu já posso desvirar, deixando esses cantinhos bem ajeitados. E para ajeitar esses cantinhos, eu gosto de utilizar a ponta da dobradeira, com todo cuidado, para não esticar nosso material e também para não romper a linha da costura. Depois de desvirar, ajeitei bem bonitinho os cantinhos e também as extremidades dos materiais e passei uma costura rebatida em meio pezinho de máquina, na lateral, nessa extremidade onde está o zíper, na outra lateral e depois já aproveitei para fechar essa extremidade que estava aberta. Foi feita a costura então em meio pezinho de máquina e o ponto de tamanho 5. Já aproveitei para fazer também a marcação central nessas extremidades que estão opostas ao zíper, aqui pelo lado onde é a camurça dupla face.
E esses são os cortes para o acabamento superior do canal de zíper. Também vou utilizar a camurça dupla face. Aqui pelo lado avesso, em uma das extremidades, eu já fiz aquela marcação com a distância de 2 centímetros. Em seguida, passei cola de contato e fiz o virado, deixando aproximadamente 2 centímetros aqui próximo das pontinhas, sem passar cola e sem fazer o virado. E também já aproveitei para fazer as marcações centrais, tanto nessa extremidade onde foi feito o virado, como também nessa outra extremidade que está sem virado. Então, eu vou pegar um desses recortes, vou pegar um dos canais de zíper, vou juntar lado direito com lado direito desses materiais. Essa extremidade oposta ao zíper precisa ficar rente a essa extremidade que está sem o virado. Junto marcação central com marcação central desses dois materiais. Posso espalhar aqui os clips e vou passar uma costura de segurança em meio pezinho de máquina com o ponto de número 5. Repetir o posicionamento e a costura de segurança com o outro canal de zíper e esse outro corte superior ao canal do zíper vai ficar desse jeitinho, olha lá. Esse vai ser o lado direito e assim vai ficar do lado avesso. Agora eu preciso juntar lado direito com lado direito desses materiais superiores. Vou manter bem niveladas essas extremidades das pontinhas e vou passar a costura em um pezinho de máquina, meio centímetro, ponto pode ser de tamanho 3,5 e faço isso nas duas extremidades. E agora eu vou passar cola de contato líquida aqui nessas pontinhas que ainda estão sem o virado. Depois eu aguardo a secagem da cola líquida e completo o virado nessas extremidades. Já completei o virado aqui na parte superior desse acabamento. Já fiz as marcações centrais nessa extremidade superior, onde tá com virado aqui por cima da camurça. Também já fiz as marcações centrais aqui no lado avesso, onde foi passada a costura de segurança, juntando o canalzinho de zíper com os cortes de acabamento superior. Vou pegar essa parte do forro que já está pronta, com o lado direito da camurcinha para dentro, o lado direito do canalzinho do zíper tá em contato com o lado direito desse acabamento. Eu vou desvirar, trazendo o avesso do canalzinho de zíper para fora e o lado avesso das tiras de acabamento desse canal de zíper vão ficar para dentro. Mantendo nessa posição, eu vou encaixar aqui dentro do forro esse canal de zíper. Essa marcação central que eu fiz no avesso da tira de acabamento, eu vou juntar com esse pique, ó, essa marcação central que eu fiz nessa parte do forro. E essa marcação central que foi feita aqui em cima no fole do forro, eu vou juntar com essa linha da costura entre os dois cortes do acabamento desse canal de zíper. Aqui é interessante abrir esses excedentes de material, tombar cada um para um lado, a gente poder juntar aqui nessa marcação central. Vou juntar da mesma forma as outras duas marcações centrais. Em seguida, eu vou espalhar os clips, mantendo as extremidades bem alinhadas e depois vou passar uma costura definitiva, costura de meio centímetro em toda a volta, unindo o canal de zíper, acabamento do canal de zíper e os cortes de forro. Agora é só puxar para cima esse material do acabamento do canalzinho de zíper. Eu vou passar a cola de contato líquida aqui em cima dessa extremidade onde tá o virado, bem nessa bordinha onde foi feito o virado, tanto no forro como também aqui na parte externa. E antes de passar a cola aqui na parte externa, eu já aproveitei para fazer uma marcação central bem de leve aqui nessa parte onde é o fole da peça. E eu já encaixei aqui dentro da parte externa o forro, olha lá, juntando avesso com avesso desses materiais. E eu vou manter essas pontinhas que estão excedendo do zíper viradas para a direita quando eu estiver olhando para esse lado da frente da peça. Agora é só juntar essas marcações centrais que foram feitas nas extremidades. O material do forro não pode ficar aparecendo aqui no lado externo. E depois de juntar essas extremidades, eu bati o martelo em toda a volta para deixar tudo bem acomodado. E agora eu vou passar costura de pesponto, meio pezinho de máquina, em toda a volta
com ponto largo, ponto de tamanho 5. Bom, eu posicionei a parte externa da bolsa para cima e vou começar a costura nessa junção entre as costas e o fole, chegando aqui onde eu havia iniciado a costura. Ultrapassei 2 pontinhos e vou voltar mais 2 pontinhos, levantando o meu calcador e reposicionando a agulha no mesmo local onde já havia batido os pontos anteriores. Mais um outro ponto para frente. Maravilha, já posso tirar da máquina. Puxei as pontinhas da linha aqui pro lado de dentro, cortei deixando só um pedacinho pequenininho e vou selar com isqueiro essas pontinhas. Ok? Para ficar com o acabamento bem bonito. Já encaixei o cursor de zíper, a pontinha tá aqui fechadinha e para finalizar a peça a gente precisa dar o acabamento nessa ponta. Existem algumas opções, como por exemplo, aqueles terminais próprios para colocar no zíper. Eu vou fazer um outro tipo de acabamento, olha só. Vou trazer aqui pro lado avesso o zíper e essas extremidades da pontinha eu vou dobrar em direção à cremalheira. Então, eu vou agora passar a cola artesanato número 3 para prender dessa forma. Dobro uma pontinha, em seguida coloco essa outra pontinha que eu passei a cola por cima dela. A cola já secou. Vou pegar agora essa tira da camurça dupla face. Já secou as pontinhas do zíper. Eu vou novamente dar um pinguinho dessa cola artesanato aqui próximo da ponta do zíper, tá vendo? Bem próximo da extremidade. Vou pegar esse recorte da camurça dupla face, manter o lado avesso dela para cima e posicionar esse lado avesso, onde eu dei o pinguinho de cola, aqui por cima. Em seguida, eu vou trazer essa outra ponta da camurça por cima do zíper. E aqui, para facilitar, a gente também pode dar um pinguinho de cola. E agora é só passar uma costurinha de pesponto nas laterais e nessa parte superior do acabamento. E vou fazer isso com um ponto de tamanho 5 e meio pezinho de máquina. Então é isso, minha amiga, meu amigo. Espero que você tenha gostado, que aproveite todas as dicas e te desejo muito sucesso. Um grande abraço e até mais!